dos vírus microscópicos até os maiores animais do planeta, passando pelos seres humanos. A biodiversidade diz respeito a todas as formas de vida que existem na Terra. E essa diversidade biológica está presente por toda parte, nas cidades, nas florestas, nos mares e até mesmo em desertos e montanhas congeladas. No BV Ciência de hoje você vai entender por que a riqueza de espécies de plantas e animais é tão importante. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas granas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Estima-se que 100 milhões de espécies diferentes habitam a Terra e menos de 2% delas foram descobertas pela ciência. O grupo com maior diversidade é o dos invertebrados, que correspondem a mais da metade dos animais identificados. A região campeã no planeta em biodiversidade é a Amazônia. Acredita-se que 60% de todas as formas de vida existentes pertencem ao bioma. Além dela, a Mata Atlântica e o Cerrado abrigam boa parte da biodiversidade brasileira. Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros não tem consciência da diversidade animal e vegetal que existe no Brasil, né, José Alexandre? Isso aí. Afinal de contas, por que a biodiversidade é tão importante? Então, Divino, nós temos várias razões para pensar em conservação da biodiversidade. E aí nós estamos entendendo a biodiversidade de uma forma ampla, né, em termos dos animais, das plantas, dos micro-organismos e das interações entre eles, e isso forma o mundo natural, forma os sistemas naturais. Em primeiro lugar, pensando de um ponto de vista mais prático, esses sistemas naturais é que vão fornecer a maior parte dos serviços ecossistêmicos que nós usamos, nós pensamos deles o dia todo, em termos, por exemplo, de manutenção do clima, manutenção do funcionamento da atmosfera, da hidrosfera, dos oceanos. Quer dizer, então todo esse sistema biológico vai funcionar a partir da manutenção da biodiversidade básica. E além disso, sobre um ponto de vista da utilização da biodiversidade, nós temos uma série de medicamentos, toda a questão de alimentação, né, da espécie humana, que na realidade, em última instância, vem da biodiversidade. E no final das contas a gente tem uma ligação intrínseca com a natureza, a gente chama isso de biofilia, né? É a nossa ligação natural, porque nós somos parte da biodiversidade. Então, essas, entre outras razões, são as coisas importantes para a gente pensar quando a gente fala em biodiversidade. Quais são as principais ameaças à biodiversidade? Bom, atualmente, né, a nossa espécie humana vem causando há muito tempo, né, uma série de problemas para a biodiversidade, e isso vem se agravando com o crescimento da nossa população, com o aumento, né, do nosso consumo de energia, né, nós estamos drenando a energia dos sistemas naturais, e isso pode ser pensado em uma série de aspectos. Por exemplo, principalmente em termos de expansão da nossa área, né, da agricultura, que começa a tirar área, né, vamos dizer assim, destruir os sistemas naturais para que a gente possa implementar a agricultura, então a gente tem que achar um balanço melhor entre isso. Ao mesmo tempo a gente tem o problema das mudanças climáticas, da invasão de espécies exóticas que vêm e perturbam os sistemas em diferentes lugares do mundo, né? Então, em última instância, é a própria espécie humana que está causando uma série de problemas, e dependendo do tamanho desses problemas, esses problemas voltam, né, para a própria espécie humana num segundo momento. Quantas espécies já foram extintas? É possível calcular isso? Muito difícil, né? Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: a gente tem evidências de vida na Terra há pelo menos 2 bilhões de anos, né? E as espécies duram um tempo relativamente pequeno. E aí, isso significa que, na realidade, a maior parte das espécies que já existiu está extinta. E nós estamos observando, na realidade, apenas uma pequena camada de tempo no qual essa biodiversidade nós conhecemos hoje. Quais fatores levam aí ao desaparecimento de espécies? As extinções, né, elas seriam na realidade um processo natural, né? Nós temos espécies aparecendo e espécies desaparecendo a todo tempo. Nesse contexto, o que está acontecendo normalmente é que essas espécies, o ambiente, o clima, por exemplo, né, está mudando o tempo todo,
E algumas espécies conseguem responder a essas mudanças climáticas, se adaptar às novas condições climáticas, e outras não, e elas se extinguem. Isso é o processo, vamos dizer assim, natural, contínuo, que está acontecendo o tempo todo. E o que a gente sabe também é que, eventualmente, de tempos em tempos, acontecem processos mais catastróficos, né? Processos em grande escala. Por exemplo, como há 65 milhões de anos atrás, nós tivemos um impacto de um grande corpo extraterrestre, um meteoro ou um cometa, que colidiu com a Terra, na região ali do México, e causou um grande processo de extinção, um processo de extinção em massa, como nós chamamos, e esse processo é muito conhecido, muito famoso, na verdade, porque foi o processo que extinguiu os dinossauros, né? Então, nós temos as extinções que nós chamamos de extinções de fundo, que são as extinções contínuas, que acontecem o tempo inteiro, porque o ambiente está mudando e as espécies estão se adaptando, e nós temos, eventualmente, grandes processos de extinção em massa. E vários biólogos consideram que a presença humana no planeta é, hoje, um desses grandes processos de extinção em massa, está causando um desses grandes processos de extinção em massa. José Alexandre, quais são os desafios para a conservação da biodiversidade no Brasil e no mundo? Eu acho que o desafio principal é a gente conseguir um equilíbrio, um balanço melhor entre a nossa atividade, né, entre a nossa presença no planeta, em termos dos recursos que nós precisamos extrair dos sistemas naturais e a manutenção desses sistemas naturais. Nós temos várias pessoas trabalhando no sentido de tentar encontrar um equilíbrio melhor para que a gente possa persistir como espécie, mas ao mesmo tempo a gente possa manter os sistemas naturais funcionando de uma forma adequada. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Oi pessoal, aqui é a Ana Carolina Carnaval falando do City University of New York, eu sou professora aqui em Manhattan, para conversar um pouco sobre a importância dos estudos, tais como desenvolvido pelo professor Thiago Rangel e colaboradores, sobre os padrões de biodiversidade que a gente observa no mundo e quais são os processos que geram esses padrões. Então, esse trabalho ele tem um cunho muito importante de ajudar a gente a entender quais são os elementos, os fatores, as forças que determinam como a diversidade é gerada, como a biodiversidade é erodida, né, como as espécies se extinguem e como as espécies mudam em termos de colonizam o espaço geográfico. Entender isso é fundamental não só para a ciência básica, mas também no ponto de vista de ciência aplicada, porque se a gente entende quais são as forças que operam na diversidade de espécies do nosso mundo, a gente pode também prever o que vai acontecer com essa biodiversidade no futuro, face às mudanças ambientais que nós, humanos, estamos causando. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Cientistas desenvolvem modelo computacional para explicar as causas da biodiversidade no planeta. E no quadro Casulo de Ideias, Nicole e Liv elegem a espécie mais importante de todas. Bom, com certeza não são os seres humanos, porque os seres humanos não merecem ser importantes. Do jeito que eles estão, assim, desmatando as coisas. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre biodiversidade. Comigo aqui no estúdio está o Thiago Fernando Rangel. Ele é doutor em Ecologia e Biologia Evolutiva e professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Onde há maior número de espécies? Por que esses lugares concentram mais espécies que os outros? Os cientistas convivem com essas dúvidas há séculos. Mas um sistema de computador criado por uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pelo professor Thiago, parece ter encontrado as respostas. Vamos conferir. A teoria ecológica e evolutiva por trás, ela é relativamente antiga, ela existe. Porém, como a gente não tem vários planetas Terras, nem a gente pode ficar brincando de mexer no planeta, apesar de que as mudanças climáticas estão fazendo exatamente isso, é muito difícil testar uma teoria que fala sobre o surgimento de um padrão, o surgimento da biodiversidade, que acontece lentamente ao longo de milhões de anos. Então essa pesquisa trouxe toda a teoria ecológica para dentro de um sistema computacional, porque nesse sistema computacional a gente tem a possibilidade de brincar, de fazer uns experimentos com a Terra e acompanhar o surgimento dos padrões de biodiversidade, por exemplo,
se vai aparecer mais espécies na Amazônia do que na Patagônia, se o Cerrado vai ter a biodiversidade que tem em relação à Caatinga, se os Andes vão aparecer como relevantes para o surgimento da biodiversidade, como os ecólogos acham que de fato tem esse papel. Então a gente trouxe todos esses mecanismos, todas essas relações causa e efeito que os cientistas acham que existe, a gente implementou dentro de um sistema computacional. E ao longo desse processo a gente pode acompanhar ele para ver como essa biodiversidade surge, e quando chega no momento presente, porque essa simulação começa 1 milhão de anos atrás e vem até o presente, a gente compara o presente simulado dentro desse software com o presente real, que é a realidade que a gente observa no mundo real. Essa comparação é uma verificação, é um teste se essa teoria que está embutida dentro da simulação, se ela é confiável, se ela é plausível ou não. E o que a nossa pesquisa mostrou é que a teoria ecológica que já existia, porém nunca havia sido testada, porque não existia esse poder computacional, não existia essas simulações, não existia esse estudo de climas passados, essa teoria ecológica era bastante sólida. Nesse sistema computacional, a gente pôde verificar o que os cientistas já especulavam há muito tempo, que de fato as flutuações climáticas que acontecem naturalmente ao longo do tempo, bem como as montanhas, as cadeias de montanhas que determinam esses padrões geográficos do planeta, têm uma relevância fundamental para aonde a biodiversidade se concentra. A América do Sul é o ponto principal do estudo, é o foco, apesar de que toda essa teoria não foi criada para a América do Sul, ela poderia ser aplicada em outros lugares, mas o continente sul-americano ele é espetacular do ponto de vista de biodiversidade. Não só é o continente com a maior biodiversidade do planeta inteiro, mas essa biodiversidade está extremamente concentrada em algumas regiões, em especial no sopé, ao longo da Cordilheira dos Andes, na região amazônica. Isso não acontece em nenhum outro lugar do planeta, porque a Cordilheira dos Andes é o único conjunto de montanhas norte-sul que atravessa os trópicos. Então imagine só, quando você reúne uma cordilheira que é um motor de biodiversidade, que gera biodiversidade, do lado de uma floresta tropical da escala da Amazônia, você tem a receita perfeita para acumulação de biodiversidade ao longo do tempo. Tiago, esse estudo foi desenvolvido aí por 9 pesquisadores, de 6 países e foi publicado na Science, que é uma das publicações científicas mais importantes do mundo. Um orgulho, né? Enorme orgulho para a UFG, para a equipe, para o estado de Goiás, para o Centro-Oeste, para o Brasil. São poucos os cientistas que têm essa oportunidade ao longo da vida. É o que todo mundo deseja, é o que todo mundo gostaria. As maiores descobertas científicas passam pela revista Science, que é a primeira a publicar. É uma revista extremamente seletiva e eu preciso enfatizar a importância que a equipe toda teve. Eu liderei, eu tive à frente, mas sem todos os participantes, sem todos os pesquisadores que contribuíram, esse estudo realmente não existiria. Tiago, você coloca que a montanha ela é um motor de biodiversidade. Por quê? O que acontece na montanha? Uma montanha, ela reúne ao longo da sua altitude diversos tipos de clima. Quanto mais alto ela estiver e quanto mais baixo for a parte baixa da montanha, mais o número de climas que vão estar empilhados. Isso significa que quando uma mudança climática atinge o planeta, as espécies podem migrar para cima e para baixo, fugindo dessas mudanças climáticas e procurando o clima mais adequado para cada uma das espécies. Isso faz, simultaneamente, protege as espécies contra a extinção e, além disso, como essas espécies sobem e depois descem em função dessas mudanças climáticas ao longo do tempo, elas podem eventualmente ficar isoladas. Isso gera biodiversidade ao longo de um tempo mais longo. Nesse estudo vocês identificaram os berçários, os museus e os cemitérios da biodiversidade na América do Sul. Explica pra gente o que é isso. Foi a primeira vez que os cientistas tiveram a oportunidade de olhar para trás e tentar determinar aonde que as espécies surgiram,
aonde que elas tendem naturalmente a se extinguirem e aonde que são as zonas seguras para elas se manterem, onde elas se mantêm ao longo de muito tempo. A gente chamou isso dos berçários, dos cemitérios e dos museus de biodiversidade, onde elas surgiram, onde elas costumam se extinguir e onde elas ficam seguras para poder serem mantidas ao longo do tempo. Ok, a gente conclui esse bate-papo daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Continue com a gente. Você já parou para pensar que o planeta Terra é a nossa casa? Que nós dividimos esse espaço com várias espécies e que todos somos interdependentes e ao mesmo tempo dependentes de elementos naturais como o sol, o ar e a água? Eu bati um papo sobre biodiversidade com a Nicole e a Liv. Vamos conferir. Casulo de ideias no ar. Meu nome é Liv, eu tenho 9 anos. Meu nome é Nicole, eu tenho 11 anos. Liv, biodiversidade é o conjunto de todas as espécies, de seres que existem. Quais seres que habitam o planeta Terra? Insetos, peixes, répteis, mamíferos, os humanos, animais, pessoas, plantas. Plantas? As plantas são seres vivos também, né? De que forma que as mudanças climáticas, as mudanças no clima, elas afetam a biodiversidade, essa quantidade de espécies que a gente tem no planeta? Plantas, de animais. Ultimamente está muito calor, tava muito calor, tava chovendo muito pouco. As plantinhas que tinham na casa do meu pai tava tudo morrendo. O que você acha que acontece se o planeta esquenta muito? Então vai sentir calor. Quando acontece a extinção de uma espécie, isso é preocupante? Significa que a gente não está tendo atenção, que os animais precisam continuar, porque muitas das espécies mais, raras já foram extintas. E a culpa é de quem? Nossa culpa. Nossa culpa? Porque a gente está matando os animais demais da conta, então... E as plantas? As plantas também. Está tendo muito desmatamento, principalmente do cerrado. Porque em menos de 50 anos, 50% da vegetação do cerrado sumiu. 30% virou pasto. Onde que você acha que essa biodiversidade ela é mais rica? Em mais espécies? Acho que é aqui. Aqui onde? Aqui na sala? Não. Lá pra fora. Nas matas. As matas? Tem muita árvore, muito tipo de planta que a gente nem conhece. Tem animais, espécies muito raras. A gente tem que conservar esses locais então, Proteger, Qual que você acha que é a espécie mais importante que existe no nosso planeta? Eu acho que... Eu acho que aí tem muitos animais. Bom, com certeza não são os seres humanos, porque os seres humanos não merecem ser importantes. Do jeito que eles estão, desmatando as coisas. A maioria das empresas só está de olhos voltados para o dinheiro, não quer saber da natureza. Eu acho que nós, seres humanos, não merecemos ser os mais importantes nesse momento. Então, Thiago, o que você achou da resposta aí, das respostas das meninas? Adorei. Ficou fantástico. Realmente a gente tem que promover essa conscientização das crianças, esse debate. E o mais surpreendente de tudo é que 60 anos atrás, 70 anos atrás, conservação de biodiversidade não era uma coisa que se falava, muito já se fez e muito ainda precisa ser feito. Que bom, que está sendo discutido, com mais ênfase. É muito importante.
Tiago, o aquecimento global ele interfere na biodiversidade. O estudo desenvolvido por sua equipe mostrou isso. Mostra. O foco principal nosso foi uma mudança climática que sempre aconteceu. O clima ele não é estável ao longo de um tempo muito antigo, milhões de anos, ele sempre está variando. E esse foi o principal foco, a gente entender como que no passado essas mudanças climáticas interferiram no surgimento e na manutenção da biodiversidade ao longo do tempo. A nossa conclusão é que, de fato, essas mudanças climáticas têm um poder gigantesco de extinguir espécies. Porém, o estudo para no tempo presente e o foco desse estudo em particular não foi avançar sobre as mudanças climáticas que o homem está promovendo nos dias de hoje. Tiago, esse software que vocês desenvolveram, ele retrocede no tempo, né? Isso. Até 1 milhão de anos atrás, não é isso? Ele não é capaz de avançar. Isso. Mas não é difícil da gente imaginar o que pode acontecer, né, com o planeta, caso não haja aí mudanças, né, na forma que os governos e os próprios cidadãos, na forma que eles agem com os recursos naturais e com as atividades econômicas, né? Não é difícil. Em relação ao software, eu, como cientista e em função desse trabalho, eu não posso dizer que esse trabalho está dizendo o que as mudanças climáticas vão acontecer. Agora, se eu pudesse extrapolar e usando a teoria ecológica que está por trás do software, a gente sabe que essas mudanças climáticas têm um potencial gigantesco de causar extinção, as espécies vão ter que mudar de lugar, e o problema é que nos dias de hoje, elas não podem simplesmente sair, ampliar sua distribuição ou procurar o seu clima melhor, porque o habitat está todo fragmentado, agora tem agricultura no caminho, tem cidade no caminho das espécies. Então, se essas mudanças climáticas continuarem nesse mesmo ritmo, que, por sinal, ele é inédito na história do planeta, nunca houve uma mudança climática tão rápida na história do planeta, quanto a gente está observando e prevendo para os próximos 50 anos. Se continuar dessa mesma maneira, assim como o professor José Alexandre mostrou, a gente está causando uma extinção em massa proporcional àquela que extinguiu os dinossauros. Tiago, quem quiser ter acesso aí ao artigo, né, que foi publicado na Science, consegue encontrar na internet? Qual que é o caminho aí? Consegue. O artigo está na revista Science, mas também está no meu site. Pode procurar por Tiago Rangel ou me mandar um e-mail direto. Eu posso fornecer esse artigo. Além disso, para quem trabalha dentro das universidades, as universidades brasileiras assinam a revista Science, então você pode ter acesso direto ao artigo. Tá ok? Então assim a gente encerra mais um Viver Ciência. O tema é muito rico, daria para ficar horas aqui discutindo, né, Tiago? Daria. Mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Divino, muito obrigado pela oportunidade, pelas portas abertas para a gente divulgar a nossa ciência. Muito obrigado pelo Viver Ciência, eu estou sempre à disposição para poder voltar aqui sempre que for preciso. Obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Nossos contatos estão aparecendo aí na tela, nosso site, nossas redes sociais. Você pode deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, que a gente responde com o maior carinho, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!